Imagina quem vai assistir essa gravação aqui vai me matar depois. Mas vamos lá, estamos começando agora. Quem está assistindo essa gravação, estamos começando agora, gente, neste exato momento. Mas olha só, o que eu estou dando aqui de informação? Primeiro erro do caderno de notas. Não numere o caderno de notas. Não numere o caderno de notas. Não precisa colocar 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa. Basta soltar uma linha de uma informação para outra. Basta soltar uma linha de uma informação para outra e colocar lá a informação. Segundo erro no caderno de notas. Não precisam colocar artigos. Vocês não têm que memorizar os artigos. Vocês não têm que decorar o número do artigo. Vocês têm que compreender e memorizar o conteúdo. Ah, professor, eu posso decorar o conteúdo? Pode, desde que você tenha compreendido o contexto. Em que contexto isso aqui foi aplicado? Porque, gente, vocês lembram da Lorena? Aquela menina que tirou 57 pontos no exame anterior comigo? A Lorena, ela chegava a colocar até o caso hipotético no caderno dela. Eu falei, Lorena, você está doida? Você vai revisar até o caso hipotético? Não. Você tem que compreender aquele caso hipotético, você tem que compreender o comentário do professor e transformar aquilo numa informação. Lá no início, a Lorena fazia tudo errado também. Beleza, então, segundo erro, não precisam fazer referência a... Quer ver outro erro que vocês cometem de vez em quando? Gente, eu estou falando no sentido genérico, tá? Daquilo que chega até mim, por isso que eu falo vocês. Colocar a letra. Tem gente que vai fazer o caderno de notas e coloca assim, letra B. Letra B de qual, cara pálida? Você não está colocando a questão no caderno de notas, você está colocando uma informação. Você está criando o seu caderno. Imagine que agora você é um doutrinador e você está criando o seu caderno de informações. Você é doutrinador. Então, letra B de quê? Não importa qual era a letra, importa é o conteúdo. Até porque você vai olhar a letra que está certa, entender porque ela está certa. Mas você vai ler todo o comentário do professor, porque às vezes ele está comentando a letra D, a letra C, e a informação que ele está dando lá na letra C e na letra D é uma informação que você não tinha. Era uma informação que você também não sabia, e você também pode transformar num caderno de notas. Você pode também transformar numa nota, uma outra informação sem nenhum problema. Então, não coloque numeração nas notas, não coloque os artigos, não coloque as letras, e tampouco, Leonardo, deixa de ser burro, tampouco vocês vão colocar o caso hipotético. Ah, João contratou fulano de tal. Gente, vocês não precisam, porque isso não vai cair no exame de ordem. Então, vocês vão colocar exatamente a ordem, beleza? Outra coisa, eu recebi muitas notas boas, mas com a mesma cor. Aí estava assim, tão monótono aquelas notas que na hora de revisar dá até preguiça. Então, não esqueçam, mude a cor para cada nota que você fizer. Lembra das cores que a gente falou? Lembra que nós comentamos bastante sobre a caneta de 4 cores? Olha aqui, ó. Pai de menina pode ter coisas rosas e ninguém vai falar nada, tá, homens? Então, quando vocês tiverem meninas, podem ficar tranquilos. Vocês podem ter coisas rosas. Olha aqui, ó. Aí eu falo, aí minha filha fala, papai, só tá usando rosa? Tô, filha, papai usa rosa. Mentira, às vezes eu falo que eu tô usando salmão. Olha só. Usa caneta 4 cores, ó. Vermelho, preto, verde, azul, para cada nota. Para cada nota, uma cor diferente. Então, fez uma nota. 3, 4 linhas, não importa, desde que esteja informação objetiva. Soltou uma linha, mude a cor da caneta e faça uma nova nota. Outra nota, solte uma linha, outra cor de caneta. Isso serve tanto para caderno físico, isso serve tanto para quem está fazendo no caderno e quem está começando agora. Eu acho que caderno é uma boa, fixa melhor, cientificamente memoriza mais. Mas se você estiver fazendo no computador também, mude a cor lá no seu Word. Mude a cor no seu Word. Show de bola? Pode mandar, Vanessa, pode mandar no privado, tá? Gente, vocês viram que mesmo eu viajando, eu cheguei ontem, né? Anteontem em casa. Mesmo viajando, eu respondi. Se eu não tiver respondido todos, é porque alguém ficou despercebido lá nas mensagens. Mas eu tentei responder o máximo que eu pude, dar atenção o máximo que eu pude mesmo viajando. Então, podem me mandar mensagem no privado. Eu bloqueei as mensagens de vocês lá no grupo, justamente para eu conseguir
comunicar a todo mundo, porque eu sei que muita gente, principalmente o pessoal mais antigo, não estavam vendo, não estavam acompanhando. E não é que eu estava achando ruim os comentários de vocês lá, não. Não é isso. Eu estava esperando muitas dúvidas lá agora, neste momento. Mas quando eu quero dar um aviso importante, eu vou bloquear o grupo para que eu consiga mandar as mensagens. Depois eu volto, eu libero, até para fazer alguma pergunta pontual para vocês exporem as dificuldades do dia a dia sem nenhum problema. Combinado? Não fiquem chateados se eu bloquear o grupo de vocês, não. Tudo bem, gente? Tá? Não fiquem chateados se eu bloquear o grupo de vocês, não. É didático mesmo, é intencional. Bom, um outro comentário aqui. Um último comentário antes da gente ir para a prática mesmo. Um último comentário. Quando vocês forem criar o caderno de notas, criem um caderno de notas de vocês, uma sugestão, tá? Uma sugestão agora. Façam um caderno de notas de maneira linear. Como assim, professor? O caderno de notas de vocês não é para ser um mapa mental. Professor, porque eu gosto de mapa mental. Tudo bem, só que mapa mental demora mais tempo para fazer. E o mapa mental, ele é uma ferramenta de aprendizagem. Vocês vão ver nas nossas aulas que eu vou fazer muito mapa mental, e eu gosto. Eu vou fazer muito mapa mental para ensinar dosimetria, para ensinar controle, para ensinar várias coisas. Eu gosto de mapa mental. Aliás, nos vídeos da plataforma, vocês viram eu usando o mapa mental, que é uma ferramenta de aprendizagem, ok? Agora, para isso que nós estamos fazendo, quem gosta de fazer pelo mapa mental, eu vou pedir uma coisa, vou lançar um desafio. Quem está fazendo mapa mental no caderno de notas, esta semana, faça nota linear, ou seja, escreva uma frase, uma ou duas frases, não faça mapa mental. E aí, depois de uma ou duas semanas, eu quero que você me fale se está dando certo ou não. Se não estiver dando certo, beleza. Fale comigo, a gente muda o esquema. Mas eu quero que vocês confiem nessa didática, nessa metodologia e confiem na memória de vocês. Ok? Até aqui tudo bem? Adão, Vanessa, Mariston, Vanessa, Jairo, Jana, Marielle, iPhone da Eliane, Marina, nome de minha filha, Fabi, Lidiana. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui numa aula prática de como fazer as notas. Dá um sorrisinho aí para a câmera, gente. Um sorrisinho e um tchau. Estamos aqui com 47 mentorados neste domingo. Show de bola. Vocês são fera, fera, fera demais. Agora, Leléo vai fazer o seguinte. Eu vou começar do zero com vocês. Vamos fazer algumas questões de penal e algumas questões de constitucional. Combinado? Que foram as metas da maioria dessa semana e serão também as metas desta semana 02. A Letícia ligou a câmera. Letícia. Show de bola. Vamos lá. Professor, deixa de ser chato e dar sua aula. Tá bom, gente. Desculpa. Vamos lá. Por onde eu vou começar? Do começo. Olha aqui. Isso aqui é o começo. Rapidinho, só para eu mostrar. Isso aqui é o meu site Buscador Dizer o Direito, onde eu tiro a jurisprudência e a súmula de vocês, gente. Ó. Vocês querem ver minha senha? Não vou dar, não. Ó, aqui eu consigo filtrar a jurisprudência pela disciplina. Ó, por exemplo, civil, vocês vão ter civil daqui a pouquinho. Eu seleciono a categoria, por exemplo, ó, negócio jurídico, vocês vão ter aula prática comigo de negócio jurídico. E eu leciono, ó, simulação que gera nulidade absoluta no negócio jurídico. Aí você pesquisa aqui para ver a jurisprudência, olha que legal. E tem como pesquisar aqui também, ó, só as súmulas, olha só que legal. Eu venho aqui e seleciono súmulas do STJ e tal. Vocês acham que eu fico horas e horas pesquisando aquilo lá? Tô fora, gente. Isso aqui é produtividade. Vamos lá, produtividade é fazer a mesma coisa pelo tempo menor possível. Vamos para o Tec Concurso, que é a plataforma que eu mais uso, e vamos criar um caderno. Vocês estão vendo a tela do Tec Concurso aí, sim ou não? Só para eu saber. O William está estudando para o TJ também. Eu falei para o William adquirir a plataforma do Buscador Dizer o Direito. Vai fazer TJ, tem que estudar muita jurisprudência e súmula. Vamos lá. Vamos criar um caderno de questões aqui. Hoje a meta é estudar, então, penal. Vamos criar o nosso caderno de penal. Olha aqui em cima, ó. Se eu deixar essa opção aqui clicada, o TEC vai selecionar tanto o concurso quanto o OAB. E eu estou querendo, por enquanto, questões de OAB. Olha aqui.
Ah, depois me lembrem de fazer um filtro aqui de questões de fora da OAB, tudo bem? Porque às vezes esgota mesmo, né? Esgota as questões da OAB, e aí a gente tem que procurar fora da OAB. Me lembrem, ainda hoje, para eu mostrar para vocês como é que eu filtro questões de fora da OAB. Então, tá aqui, filtrei pela OAB, e agora eu quero filtrar a matéria. Vamos para direito penal. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu seleciono o assunto do dia, que eu acho que é muito trabalho desnecessário, ou eu já filtro logo a disciplina. Então, eu coloco tudo de penal, ó, todo o conteúdo de penal. Ok? Qual é a banca? Eu vou escolher a banca FGV, porque muitos anos atrás, o CESP também aplicava. E muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, cada estado aplicava a sua prova. Hoje não é mais assim, é unificada. Tá preto? Tá normal para vocês ou só para ela? Tá normal a tela do TEC Concurso, sim ou não? Sim. Tá normal. Sim, Então tá para mim tá normal. Ô, William, desculpa, não é ela não, foi o William que mandou. William, talvez é o seu aí, queridão. Sai e entra rapidinho aí, isso aqui você já sabe fazer. Então, eu filtrei aqui pela banca, já filtrei a matéria, estou filtrando pela banca. Eu posso filtrar o ano? Pode, mas para tentar cumprir as metas lá da semana, as metas do dia, quer dizer, deixa todas. A sacada é isso aqui, ó. Vai em opções e remova a desatualizada e as anuladas. Aqui, ó, que estão anuladas. No TEC Concursos, não precisa tirar as desatualizadas. Ué, professor, por quê? Porque o TEC Concurso, ele se preocupa com a atualização. Então, na questão desatualizada, eles já vão fazer um comentário. Questão desatualizada, a atual legislação é essa, beleza? Então, só tome esse cuidado de ler a atualização, principalmente quando forem estudar pacote anticrime. Aí, vamos criar aqui, ó. Vou colocar aqui, direito penal. Opa. Direito penal, OAB, /FGV. E vamos gerar o caderno. Ei, William, deixa de ser goiaba, velho. Você tá comigo há uns 3 meses e não sabe? Eu te bato, cara. Bom, aqui apareceram todas as questões de penal. Como é que eu faço? Aqui, ó, 178 questões de penal. Eu tirei as anuladas. Aqui, então apareceram aqui para mim 178 questões. Eu vou clicar aqui, ó, índice do professor, índice do caderno, nessa listinha azul, e vai aparecer aqui, ó, direito penal. Quando eu clicar em direito penal, vai aparecer aqui todos os tópicos de direito penal, todos os assuntos. Só que eu quero resolver um assunto específico do dia. Qual é o assunto que eu quero? Eu quero trabalhar, por exemplo, só dolo. Eu quero resolver questão hoje sobre dolo, que foi uma das metas de vocês da semana, não foi? Lá do dia 2 não foi dolo? Onde é que está dolo, professor? Dolo está aqui, ó. Fato típico. Lembra? Fato típico. Conduta, resultado, tipicidade, nexo de causalidade, não é isso? Aí, a conduta do fato típico pode ser dolosa ou culposa. Então, tá aqui dentro, ó. Ó, tá aqui dentro. Ah, professor, eu não sabia que dolo estava dentro da teoria do crime. Eu não sou nenhum especialista em penal. Então, faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. Quando aparecer, vai aparecer isso aqui. Quando aparecer, vai aparecer isso aqui, não vai? Onde você vai clicar? Você vai clicar aqui, ó. Expandir tudo. Expandir tudo. Olha o que aconteceu. Tudo. Tá aqui. Aqui, tudo de penal. As minúcias de penal. Ainda assim, não achei. É porque nós dois temos TDAH e faz que você não acha. Então, aperta Ctrl F. Vocês sabem que o comando Ctrl F é para localizar uma palavra na página, né? Ctrl F. Aí você escreve a palavra dolo. Aqui. Opa, peraí. Aqui de novo. Aqui. Aí escreve a palavra dolo. Olha aqui, ó. Apareceu a palavra dolo aqui. Beleza? Vai estar assim. Vez ou outra, vocês vão ter dificuldade para localizar o assunto, para filtrar. Falem comigo, tá? Falem comigo, não tem problema não. É bom que vocês mandam uma pergunta dessa no privado, eu já respondo no grupo. O William mesmo esses dias me fez uma pergunta no privado, não sei se foi o William, enfim, eu respondi no grupo, porque eu acho que é uma dúvida válida para todo mundo.
Então, vamos resolver algumas questões de dolo, culpa e preter dolo. Eu não vou dar aula aqui, eu não sou professor hoje, tudo bem? Então, eu não vou ficar aqui dizendo para vocês o que é dolo, o que é culpa, eu deixo isso para um outro momento, para a gente não confundir as bolas. Eu estou aqui como aluno, assim como vocês. Então, vamos resolver a nossa primeira questão. Antes de resolver a primeira questão, vamos deixar aqui no ponto, vocês têm que fazer isso também no dia a dia, vamos deixar aqui no ponto o nosso caderno, vou colocar aqui, ó, notas de penal. Notas de penal. Vou deixar a coisa organizada. Vou deixar aqui na área de trabalho uma nova pasta. Vou colocar aqui notas para OAB. Vou colocar aqui uma pasta dentro da área de trabalho. Eu criei uma pasta chamada notas para OAB. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma pasta de direito penal. Criei uma pasta de direito penal dentro dessa pasta. Cliquei. Aqui dentro, eu salvo, então, as notas de penal. Salvei as notas de penal. Só que se eu vou estudar penal, qual é o código que eu preciso, gente? Qual é o código que eu preciso? Eu preciso do Código Penal. Então, você pode usar o código VADMECUM físico, você pode baixar, então, na Câmara dos Deputados. Eu vou colocar aqui, Código Penal, Câmara dos Deputados. No Google. O Google vai me mandar lá para a página da Câmara dos Deputados, onde eu vou conseguir baixar, ó, texto atualizado, formato Word. E aí eu vou baixar. Vamos baixar aqui rapidinho. Habilitar a edição, sim. E vamos salvar. Aperto o Ctrl 12 e vou colocar aqui, Código Penal. Opa! Código Penal marcado, porque eu vou marcá-lo. Aí eu vou vir aqui na minha pasta, área de trabalho, notas para o OAB, dentro da pasta de direito penal, Código Penal marcado. Olha que beleza. Olha que beleza. Lá na área de trabalho, portanto, eu criei a pasta notas para o OAB. Ó, dentro da área de trabalho, eu criei notas para o OAB, dentro da notas do OAB, direito penal, dentro do direito penal, os dois documentos. Tudo organizado. Quanto mais organizado vocês forem, mais disciplinados vocês serão, mais produtivos vocês serão. Ok. Vamos começar a fazer as questões? Sim ou não? Sim. Professor, como é que o senhor começa a fazer as questões? Só para vocês saberem como que se dá o meu ritual, isso aqui que eu acabei de fazer se chama as técnicas dos 5 minutos. Quem lembra da técnica dos 5 minutos aqui que eu falei nas lives, falei dentro da plataforma? Quem lembra da técnica dos 5 minutos? Por favor. O que é a técnica dos 5 minutos? Isso aqui é para vencer a preguiça e a procrastinação. Durante 5 minutos, você organiza as coisas. Você começa a fazer as coisas para começar a trabalhar. Só que repare, às vezes esses 5 minutos já te deixa concentrado? Já. Mas se na hora que você for fazer, você perceber que você ainda não está totalmente concentrado, pare e respire. Por 2 minutinhos. Por 2 minutinhos, pare e respire. E é o que a gente vai fazer agora. Não vamos fazer 2 minutinhos, não? Mas, ó, antes da gente começar, isso aqui não é bobagem, não, gente. Isso aqui é jogo sério. Feche os olhos de vocês aí rapidinho. Feche os olhos. Postura. Postura ereta. Postura ereta. Os pés paralelos. Os pés paralelos. Relaxem os ombros e apenas respire, ó. Inspire por 4, 5 segundos. Segure a respiração. E solte por 4, 5 segundos, ó. O que você pensa durante esse tempo? Nada. Coloque a sua mente no ar que entra no seu nariz e no ar que sai pela sua boca. Eu quero que você se concentre no momento presente, ó. Pronto. Só de vocês fazerem isso por 30 segundos, já melhora bastante. Sabe aquela tensão, aquela ansiedade, assim, no sentido
do corpo, às vezes, está ali um pouquinho acelerado ainda, essa respiração ajuda bastante, tá bom? Quem está fazendo a técnica da respiração? Quem já começou a fazer o chart neurolinguístico? Levanta a mão. O chart neurolinguístico, só para eu saber. Ainda não, né? Terça-feira nós vamos fazer. Quem não fez ainda e quem não aprendeu a fazer, nesta terça-feira nós vamos fazer algumas técnicas de concentração, dentre elas o chart neurolinguístico, tá? Então não percam a aula de terça-feira, a técnica mais poderosa de concentração que eu conheço. Então vamos lá, já que agora nós estamos concentrados, vamos fazer a nossa primeira questão. Vamos lá, juntos. Maria mantém... vamos lá. Primeiro, identifica o assunto, dolo, tudo certinho, tá tudo ok. Vamos lá. Maria mantém relacionamento clandestino com João, amante. Acreditando estar grávida, procura seu amigo Pedro, que é auxiliar de enfermagem, e implora para que ele faça o aborto. Pedro, que já auxiliou diversas cirurgias legais de aborto, existem os abortos legais, acreditando ter condições técnicas de realizar o ato sozinho, atende ao pedido de sua amiga. Olha, veja que interessante. Ele acreditava que tinha o quê? Perícia. Ele acreditava que tinha aqui uma noção técnica. Isso é perícia. Se ele não tem, imperícia. Preocupado com a situação pessoal de Maria, que não poderia assumir a gravidez por ela anunciada. Durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro, que então é a imperícia? Uma pessoa que tem capacidade técnica, mas acaba se equivocando na técnica, tá bom? Maria vem a falecer, ficando apurado que, na verdade, ela nem estava grávida. Mas para Pedro, ela estava grávida, tudo bem? Ok. Em razão do fato narrado, Pedro deverá responder pelo crime de... vamos analisar juntos? Olha lá. Aborto tentado com consentimento. Bom, se ela não estava grávida, aborto é que não pode ser. Ah, professor, mas ele achava que ela estava grávida. É crime impossível. Eu quero matar uma pessoa, mas a pessoa já está morta. É crime impossível. Então, aborto não pode ser, porque ela não estava grávida. Aborto tentado com consentimento da gestante? Aborto não é. Então, fica homicídio culposo ou homicídio o quê, por favor? Doloso. O que é dolo? Dolo é quando você tem a intenção ou assume o risco. Não foi nenhum dos casos, porque Pedro tinha a intenção de quê? De ajudar. Então, nos resta qual opção aqui, senhoras e senhores? Homicídio culposo. Vamos ver se a gente está certo? Ó, a gente acertou a primeira. Tá, mas calma aí. Vamos analisar o comentário do professor para saber se o meu raciocínio está certo. Vamos lá. Aí o professor vem aqui e fala, veja o que diz o Código Penal. Artigo 121, homicídio culposo. Se homicídio é culposo. Tá, mas o que é culpa para o direito penal? E aí o professor vai explicar. Artigo 18, culposo quando a gente der causa ou resultado por imprudência, negligência ou o que, pessoal? Imperícia. Olha o que o professor ainda explica. Negligência é uma omissão. É quando ele deixa de tomar uma precaução e acaba gerando aquele resultado. É difícil não ser professor também, né? Por exemplo, o pai que deixa a arma ao alcance do filho. Não teve precaução, o filho pegou a arma e atirou. Ele responde pelo ato culposo. Imprudência é o comportamento doloso realizado com precipitação e insensatez. Ué, como assim, professor? A imprudência é o excesso de confiança. Por exemplo, eu ultrapasso no semáforo vermelho. Eu quis ultrapassar no semáforo vermelho, por isso que é doloso. Só que eu não queria aquele resultado. Ah, bateu e alguém morreu. Eu não queria. Então, foi apenas uma precipitação, um excesso de confiança. Excesso de confiança. É a mesma coisa do cirurgião que vai fazer a cirurgia e antes, ele é tão bom, ele é tão profissional naquilo, ele é tão excelente, que ele acaba agindo com excesso de confiança. Com excesso de confiança. Então, se o cara é muito bom, ele tem perícia. Ele é médico cirurgião, ele tem perícia. Aí ele age com excesso de confiança. É imprudência. Imperícia é quando ele não tem a capacidade técnica, mas inventa de fazer. Olha aqui, ó, imperícia. É a falta de aptidão para a profissão. O cara que não é médico, o Pedro que não é médico, mas ele achou que tinha ali, que ele conseguia fazer. Na verdade, falta o quê? A profissão, ele não tem aquela profissão, ok?
Então, não há o que cafabular nessa questão, não há o que inventar nessa questão. Se houve dolo eventual ou culpa consciente, não precisa nada disso. Vamos lá. O iniciado já deu a dica, durante a cirurgia, em razão da imperícia de Pedro. Gente, é verdade, a questão fala imperícia. Se é imperícia, é culpa. Mesmo que se você lembrasse da palavra imperícia como ato culposo, olha só, você já teria jogado fora o aborto tentado, porque aborto tentado é crime doloso. Aborto tentado também é crime doloso. Homicídio doloso é doloso. A própria questão fala, imperícia de Pedro. Beleza. Logo, Pedro agiu com culpa, modalidade imperícia. Quando Maria faleceu, responderá por homicídio culposo. Então, ele acabou de explicar o porquê que a alternativa C está certa, ok? Só que repare uma coisa, ele fez referência a 2 artigos, sim ou não? Então, nós vamos lá nos artigos. Olha aqui, Código Penal. Nós vamos lá. Eu vou tentar andar mais rápido aqui. Opa. Eu vou colocar aqui artigo 18. Aqui, artigo 18. O que fala o artigo 18? Diz que o artigo, inciso 2, culposo, quando caso. Então, eu vou grifar a palavra culposo e vou colocar aqui culposo é o ato por imprudência, negligência e imperícia. Olha o Léo aqui grifando o artigo, ó. Olha o Léo grifando o artigo. Eu até apago isso aqui, ó. Ao passo que eu vou fazendo, eu vou apagando essas informações desnecessárias. Grifei. Mas o artigo 18 não foi o único que fez referência. Então, vamos também para o artigo 121, que ele fez referência. Matar alguém, parágrafo 3º. Homicídio é culposo. Aqui, ó, homicídio culposo. Só um detalhe, parêntese para ser professor. Só é culposo quando previsto em lei. Professor, por que o senhor sabe que só é culposo quando a lei expressamente fala que aquele crime tem modalidade culposa? Por isso que é importante você procurar lá no artigo 121 se tem modalidade culposa. Por que não existe furto culposo? Porque não está previsto na lei e também é meio estranho pensar. Mas por que não existe estupro culposo? Porque também não está previsto em lei. Eu estou falando do ponto de vista legal, tá, gente? Ponto de vista legal. Não é culposo porque não está previsto na lei. Tá, professor, mas onde é que está isso? Aqui, gente, ó. Olha como isso aqui é importante. Olha como na lei você encontra tantas coisas interessantes, ó. Olha o parágrafo único aqui, ó. Olha o que o parágrafo único fala. Salvo os casos previstos em lei. Salvo os casos previstos em lei. Eu vou marcar com uma outra cor, porque é um outro parágrafo, tá? Cada parágrafo, cada inciso, cada artigo, eu mudo a cor. Então, olha só. Salvo os casos previstos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando a pratica o que, por favor? Dolosamente. Significa dizer que todo crime previsto na lei, a modalidade é o que, por favor? Dolosa. Todo crime previsto no Código Penal é o quê? Doloso. Exceto se o legislador, olha aqui, ó, salvo significa exceto, né? Exceto se o legislador previu de maneira diferente. Qual é a outra maneira? Culposa. Ok? Grifamos a lei. Grifamos a lei. Agora a pergunta é, eu preciso transformar isso numa nota? Olha, se eu acertei e acertei com convicção, teoricamente eu não preciso fazer um caderno de notas, não. Mas vamos imaginar que você errou ou acertou sem convicção. Vamos transformar isso aqui numa nota. Aí você vai colocar um tópico aqui, ó. Conduta dolosa e culposa. Tá? Isso aqui é o tema, né? Ou dolo e culpa, não importa. Aí vamos colocar uma nota. Eu vou colocar aqui, ó, um tópicozinho. E aí a pergunta é, qual a informação que eu precisava saber para acertar essa questão? E por isso eu errei ou acertei sem convicção? Olhando o comentário do professor, gente. Olhando o comentário do professor, a informação é, qual informação eu precisava saber para ter respondido essa questão? Ou qual a informação? Luana, não tem necessidade. Por que não tem necessidade? Se você acertou com convicção, aquela informação já está internalizada. A não ser que, Luana, você fala assim,
Poxa, eu acertei, mas é porque eu estudei isso aqui ontem, ou eu estudei isso aqui hoje. Sei lá, aí você fala assim, vai que no dia da prova eu esqueça. Então, coloque no caderno de notas, sim, tá? Então, coloque no caderno de notas, se for o caso. Beleza? Chutou, sem problema nenhum. Então, você só coloca uma nota daquilo que você acertou com convicção se você acha que está com medo de esquecer aquela informação até a prova. E aí você coloca no caderno de nota para revisar. Quando você for fazer revisão no caderno de notas, você fala, não, isso aqui já está batido mesmo. Pronto, você nem precisa mais revisar aquilo. Beleza? Você vai fazer essa percepção. Ok. Então, qual é a informação? Vamos pensar aqui. Caderno de notas aqui. Eu vou colocar assim, ó. Eu posso colocar da seguinte maneira. Imperícia é uma conduta culposa, vírgula, quando o agente age sem a capacidade técnica. Capacidade técnica. Pergunto a vocês. Imperícia. Pergunto a vocês. É uma conduta culposa. Professor, o senhor consegue escrever um pouco melhor, por favor? Vamos lá. A pergunta é o seguinte. Se você tivesse essa informação aqui na ponta da língua, antes de resolver aquela questão, você teria acertado sim ou não? É essa a pergunta que eu estou fazendo agora. Se vocês tivessem essa informação aqui, respondem para mim aí no chat, gente. Estou conversando com vocês, professor. Márcio, eu acho que é R$29,90, você cancela quando você quiser, tá? Se você tivesse essa informação aqui, antes de resolver a questão, você teria acertado? Sim. Então, é isso que vocês precisam colocar no caderno de notas. É a informação que você não tinha, que precisava ter tido para responder de maneira correta. Agora, vamos voltar para a questão e vamos procurar saber o seguinte. Existe alguma outra informação aqui no comentário do professor que você não sabe e que se fosse isso aqui você teria errado? Vamos ver? É só a gente terminar de ler. Ó, ele responde a letra A e a letra B colocando assim, ó. Pedro não poderá responder por aborto, visto que Maria não estava grávida. Trata-se de um crime impossível. O que é o crime impossível? Olha o artigo 17 aqui na tela de vocês. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Vocês viram que caiu duas alternativas que referiam à tentativa de aborto, não viram? Sim ou não? Beleza, aí você pensa assim comigo, cara, se tivesse caído essa pergunta aqui, talvez eu teria errado. Se você fizer essa pergunta, então você precisa fazer o seguinte, ó. Você vem aqui novamente no código e você vai lá no artigo 17. Artigo 17 caiu no comentário. Então, você vai marcar aqui, ó, artigo 17. Vamos apagar isso aqui. Não se pune o quê, por favor? A tentativa, quando? Ó, não se pune a tentativa, vou grifar. Não se pune a tentativa quando? Por ineficácia absoluta do meio. Ó, ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto, é impossível de consumar-se o crime. Você acabou de grifar o artigo que se refere a crime impossível. Não é crime nesse caso. Nem é crime e nem responde pela tentativa. Ok. Professor, acho que eu não sabia disso e eu vou precisar saber disso no dia da prova. Quem é que está riscando minha tela aí? Para de riscar, viu? Ó, vamos fazer uma outra nota aqui. Vamos saltar uma linha. Vamos saltar uma linha e vamos criar... Opa! Vamos saltar uma linha e criar uma outra nota. Você vai colocar... Pronto, agora sim. Aí você vai escrever o que agora? Você vai colocar assim, ó. Não há tentativa. Tem. Ah, gente, o meu teclado aqui que está desconfigurado. Ué. Deixa eu mudar rapidinho aqui de teclado. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Meu teclado que mudou aqui. Não há tentativa quando configurar crime impossível. Aí você começa a pensar assim, ah, então quando eu tento subtrair alguém e alguém não tem o dinheiro, também é crime impossível? Sim.
também é crime impossível, tá bom? Aí, vocês estão vendo a tela, gente, do meu computador, sim ou não? Sim, só o senhor que saiu. Tá, já eu mudo, peraí, deixa eu só terminar isso aqui. Beleza, não há tentativa quando configurar crime impossível. Show de bola. Alguém precisa extrair alguma outra informação dessa questão, sim ou não? Ó, mais nada. Pedro agiu com imperícia, logo é crime culposo. Isso aqui a gente já viu. Então, o que a gente faz? Ó, a gente volta para cá para o nosso caderno de notas só para resolver o seguinte. Se a primeira nota foi preta, vamos colocar essa aqui, então, de vermelha. Beleza, já estamos prontos para a próxima questão. Senhora... Ficou mudo só para mim? Não, tá mudo. Para mim também. Acho que o professor caiu. Para mim também tá mudo. Voltei. Pronto, agora estou de volta. Senhoras e senhores, acabamos de fazer a primeira questão. Nós levamos mais ou menos uns 5 a 10 minutos, acho que foram 7 minutos, para fazer a primeira questão. E foram 7 minutos explicando, contextualizando. Se eu estivesse fazendo essa questão sozinha, talvez eu levaria uns 3 minutos. Talvez você, se estivesse fazendo essa questão sozinho, teria levado uns 4, 5 minutos. Fez sentido, sim ou não, gente? Posso avançar? Sim. Já está ajudando vocês? Sim? Pode. Já está ajudando? Já. Tá. Professor. Então vamos para a Beleza. próxima questão. Professor. Oi, pode falar. É a Tami, tudo bem? Oi, Tami, diga. Ó, quando eu vou fazer a nota, é isso que é o meu problema, talvez é isso que faltou. Eu coloco o que é o crime culposo, o que é imperícia, negligência, imprudência e o preter-doloso, tudo que ele falou, entendeu? Esse está sendo erro. Vamos lá, Tami. Se você quiser colocar mais informações aqui, não tem problema. Desde que sejam informações bem concisas do jeito que a gente colocou. Porque talvez o seu nível de penal seja um pouco abaixo. Não tem problema, porque o seu nível de civil é um pouco acima. Tudo bem. Talvez você esteja parada já há alguns anos nos estudos, então tá tudo certo. O importante é que você não fique criando informações que não há necessidade. Se você quiser colocar que crime culposo é negligência, imperícia, imprudência, não tem problema, desde que seja uma nota. Eu poderia colocar aqui em cima, por exemplo, ó. Eu poderia colocar aqui, ó, crime culposo. Não está aparecendo no caderno, Quando tá? a conduta, ó, quando a conduta for negligente, imperita e imprudente. Pronto. É só você tomar o... Ó, foi bem objetivo, sim ou não? Aí você coloca outra cor aqui, ó. Você coloca uma outra cor aqui. Deixa eu colocar mais cores, que eu gosto desse azul aqui, ó. Ah, desculpa, eu não estou compartilhando, né? Isso. Aí, Então, ó. Aí, eu faria isso aqui, Tami, ó. Crime culposo se dá quando a conduta for negligente, imperita ou imprudente. Veja, se esse for seu nível, não tem problema. Até porque amanhã, quando você for revisar isso aqui, talvez você já... Poxa, isso aqui estava tão óbvio. E se tiver tão óbvio assim, você já nem vai revisar lá no domingo, na revisão semanal. Entendeu? Então, não tem problema. Show de bola. Vamos para a próxima questão aqui, então. Estou gravando ainda? Estou. Vamos voltar, então, fazer uma nova questão. Vamos para a próxima questão. Wilson, competente professor de uma autoescola, tem capacidade técnica, sim ou não? Tem. Tem a profissão? Tem. Competente professor, tem capacidade técnica. Guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona estava sua noiva, Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que, se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém.
Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria, pois, se sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução do veículo. Pergunto, isso é imperícia ou é imprudência? Imprudência. Por que imprudência? Excesso de confiança, tá? Por que não é negligência? Porque negligência requer um ato omissivo. Não tem nada de omissão aqui, tá? Omissão seria se ele não tivesse feito a revisão do freio. Aí falhou o freio. Opa, deixou de ter uma precaução no carro, né? Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto, por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava no local. Estava em alta velocidade, passou numa pista com sujeiras, deu no que deu. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com... vou tentar responder essa, tá bom? Leléo, aqui aluno, vai tentar responder. Ele agiu com dolo direto? Dolo direto é quando ele tem a intenção. Ele não tinha exatamente a intenção. Tá. Dolo eventual, será que ele assumiu o risco do resultado? Não sei se ele estava assumindo o risco do resultado. Talvez, vou deixar isso aqui marcado. Culpa consciente. Culpa consciente, ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não queria exatamente aquele resultado? Não sei. Culpa inconsciente. Não, consciência ele tinha. Dava para prever o que ele estava fazendo. Vou deixar dolo eventual. Não é assim que a gente faz no dia da prova? É ou não é? Vou deixar dolo eventual aqui. Vamos ver, vamos ver. Putz, grilo, olha só. Errei essa questão. Faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Errei. Vamos ver o que eu errei aqui. Olha só o que o professor comenta. A questão trata de assunto clássico que confunde muita gente. Dolo e culpa. Dolo eventual, culpa consciente. É ou não é? Tem os professores das antigas até gostam de falar assim, né? Dolo eventual é o foda-se. Culpa consciente é o fudeu. É mais ou menos assim. Dolo eventual. Se acontecer, aconteceu. Estou nem aí para o resultado. Eu estou assumindo o risco. Foda-se o resultado. Não é assim? Agora, na culpa consciente, quando vem o resultado, você fala, ih, fudeu, eu não estava querendo isso. Concorda comigo? Então, culpa consciente é o tal do fudeu. Não queria que acontecesse, mas me fudi. Agora, no dolo eventual, foda-se o resultado. Não era exatamente o que eu queria, mas foda-se, eu estou assumindo, pode deixar. Então, essa é a grande dúvida. Aí, o professor está aqui explicando. Dolo é o seguinte, quando a gente quis o resultado, que é o dolo direto, ou o dolo indireto. Ele assume o risco de produzi-lo. Olha aqui, ó. Veja que o dolo tem dois casos, o dolo direto e o dolo eventual. Dolo eventual. Quando a gente assume o risco de produzir o resultado, é dolo eventual. Beleza. Eventual porque foi uma eventualidade que aconteceu. Eu não saí de casa planejando aquilo, mas eu assumi o resultado. Ok. Agora, tendo explicado isso aqui, vamos então analisar. Qual foi a alternativa correta que ele apontou? Foi o quê, gente? Culpa consciente. Qual é a primeira alternativa que você vai procurar no comentário do professor? A questão correta. É a primeira que eu preciso resolver na minha cabeça. Então, que foi a letra C. Vamos ver o que ele fala aqui na letra C. Olha só. Primeira letra C, que é a alternativa correta. Wilson agiu com culpa consciente. Mas por que ele agiu com culpa consciente? Na conduta culposa, o agente não quer o resultado. O agente também não assume o risco de produzir o resultado. Veja, na conversa com a noiva, ele não fala que não estava nem aí se alguém morresse. Na conversa com a noiva, ele fala assim, eu sou bom no que eu faço, então isso não vai acontecer. Concorda comigo, sim ou não? Foi ou não foi, gente? Olha o que ele fala aqui, ó. A moça reclama, Ivana, dizendo que se ele continuasse tal, e ele responde.
deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria. Então, ele não estava ali assumindo o risco do resultado. Ele estava dizendo, nada vai acontecer. Isso é imprudência, sim ou não, gente? Respondem para mim. Estão acompanhando o raciocínio? Quem está com o vídeo ligado é só fazer um sinal positivo com a cabeça que eu estou vendo. Show de bola. Aí, olha só. Vamos voltar aqui para a letra C. Aí o professor explica. Culpa é isso aqui. Por quê? Não quer o resultado. Ele não está nem aí para o resultado. Não, ele acredita que o resultado não vai acontecer. O agente não aceita que o resultado venha a ocorrer. Olha a palavra-chave da imprudência. Descuido. Descuido é a palavra-chave da imprudência. O agente não tem a vontade de matar. Não aceita que eventualmente possa matar alguém. Ele não está aceitando isso. Mas sua conduta é descuidada e por isso acaba matando. No caso de Wilson, ele não queria matar a vítima, ele não tolerava matar alguém. Tá vendo por que eu gosto do TEC Concurso? Eles entram no contexto da questão do caso concreto. E vai falando, no caso concreto, na verdade, ele acreditava em suas habilidades de motorista. Portanto, sua conduta foi o quê, por favor? Culposa. Em outras palavras, dirige com excesso de velocidade foi uma conduta descuidada. Falta mostrar a diferença entre culpa consciente e inconsciente. Ok, mas primeiro a gente já encontrou o porquê, sim ou não, gente? Já encontramos o porquê da nossa resposta? Show de bola. Então, vamos agora para o nosso código. Vamos para o código. Artigo 18. Artigo 18 já está marcado. As questões se repetem, mas se repetem com outro contexto. Mas o artigo 18 já está marcado. Então, vou marcar de novo? Não vou marcar de novo. O máximo que eu faço quando o artigo é muito reincidente, Léo, tá? Vocês podem encontrar a própria técnica. O máximo que eu faço quando é muito reincidente, eu grifo o número do inciso ou do artigo. Aí eu coloco um rosa, para saber que a coisa é reincidente. Para que na hora que eu for revisar, tomar mais cuidado com ele. Mas isso aqui sou eu, tá bom? Eu não gosto de dar tanta informação, porque eu gosto que vocês também criem, vocês sejam proativos nos estudos de vocês. Beleza, deixa eu tirar isso aqui, Leléo, pronto. Mas agora eu preciso criar uma nota. Isso aqui não estava tão claro, eu errei a questão. Aí, qual é a informação que eu precisava ter? Eu precisava ter a seguinte informação. Crime culposo por imprudência é quando ele não assume... crime culposo com consciência é quando ele não assume o resultado, pois ele acredita que ela não vai acontecer. É quando ele age por excesso de confiança ou o quê, gente? Descuido. Então, vamos colocar? Olha aqui, ó. Crime na modalidade culpa consciente, modalidade. Culpa consciente é quando a gente não quer o resultado, mas age com descuido ou excesso de confiança. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. É isso que eu preciso saber. Ah, professor, mas ele sabia que isso pode acontecer. Aqui, um parêntese para o professor Léo. Todo crime culposo é previsível. Todo. É um dos elementos da culpa. Ontem eu coloquei lá no Instagram, quem viu o quiz ontem do Instagram? Aí eu coloquei assim, ó, o dolo tem dois elementos, vontade e consciência. Só é crime doloso quando eu ajo com consciência, sei o que eu estou fazendo e tenho vontade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, eu estou matando alguém, eu tenho consciência que eu estou matando e eu quero matar, isso é dolo. Agora, qual é o elemento da culpa? O elemento da culpa é a falta de observância do dever de cuidado. Falta de observância do dever de cuidado. Outro elemento da culpa, tem vários. Outro elemento da culpa, previsibilidade. Previsibilidade. Então, previsibilidade é um elemento. Embora seja previsto, eu não quero. Ora, o cara que passa no semáforo vermelho, é previsível que ele possa bater em alguém? Previsível é. Mas ele sabe que isso vai acontecer? Não necessariamente. Mas é previsível, ok? Ele sabe que isso pode acontecer, mas ele acredita que vai evitar. Ele acredita que esse resultado, não. Com ele, não. É isso. Opa, vamos colocar um outro vermelho. Vamos colocar aqui um verde. Olha aqui, ó. Eu gosto desse verde aqui.
Fez sentido até aqui, sim ou não? Mas vamos voltar para o comentário do professor, que tem muita Sim. coisa lá nessa questão, não tem? Vamos lá? Aí vamos voltar aqui. Ó. Aí ele fala, na culpa consciente, o agente tem consciência da previsibilidade. Olha só, foi até que eu falei para vocês. Inclusive, podem colocar isso como nota. Todo crime culposo tem previsibilidade. Podem colocar, não tem problema. Da ocorrência do resultado. O caso de Wilson é didático, o professor está falando, né? A ação de Wilson foi descuidada e ele tinha consciência de que poderia ocorrer um acidente. Afinal, seu namorado alertou. Vejam bem, ele tinha consciência da possibilidade de ocorrer o resultado, mas ele não aceitou que esse resultado poderia ocorrer, acreditou na sua habilidade, excesso de confiança. Por isso agiu com culpa consciente. Se Wilson tivesse aceitado que o resultado pudesse ocorrer, teria agido com dolo eventual. Então, o que seria o dolo eventual no nosso exemplo? Se o Wilson tivesse o quê, por favor? Aceitado. No caso concreto, seria assim, ó. Opa. No caso concreto, seria assim. Amor, para de andar nesse excesso de velocidade, porque senão você vai matar alguém. Tô nem aí se alguém morrer. Isso seria o quê? Dolo eventual. Ok? Vamos transformar isso numa nota, sim ou não? Olha aqui, ó. Dolo eventual é quando o agente aceita o resultado. Resultado. Eu não sei porque que meu teclado está dando tilt. Vamos mudar a cor? Aí a gente usa o azul, ó. Aí a gente volta. Dolo eventual é quando a gente aceita o resultado. Pronto. Beleza? Vamos voltar aqui, tem mais informação talvez, ó. Caderno de notas. Resolvemos a letra C. Então a letra C está certa por causa disso. Vamos ver as outras letras que o professor falou, sim ou não? Olha lá. Rapidinho, rapidinho. Letra A está errada por quê? O Wilson não queria a ocorrência do resultado. Não houve, então, porque dolo direto. A título de exemplo, teria ocorrido dolo direto se o Wilson falasse assim para a namorada, vou atropelar aquela pessoa. Eu tenho consciência e tenho vontade. Dolo, consciência, mas vontade. Tem outras questões de dolo, a gente fala sobre isso, tá? Nesse caso, ele quer o resultado morte e age para concretizar. Portanto, não foi dolo direto. Se vocês quiserem transformar isso numa nota, vocês podem colocar. Vocês podem até colocar. Dolo direto é quando ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Transformando isso em palavras técnicas. Ele tem consciência, mais vontade. Letra B. Wilson não agiu com dolo eventual. Por que ele não agiu com dolo eventual? Vamos ver o que o professor fala. Aqui, normalmente, o pessoal erra. Wilson não assumiu o risco de produzir o resultado. Você poderia até falar, mas a namorada dele alertou, parará, parará. Não. Assumir o risco é tolerar o resultado. Assumir o risco é dizer, dane-se, sei que posso atropelar e matar. Em outras palavras, o dolo eventual, a gente age, aceita eventual ocorrência do resultado. Olha um conceito bem legal que o professor deu, ó. O agente aceita eventual ocorrência do resultado. Isso é dolo eventual. O Wilson não falou isso. O Wilson falou que nada aconteceria. Então, ele não queria o resultado. Ficou claro para vocês, gente? Sim ou não? Ficou claro? Ok. Vamos rapidamente, culpa inconsciente. Olha lá. Que é a letra D. A letra D. Por que não é culpa inconsciente? Vamos ver. Letra D. Na culpa inconsciente... Parece que travou aqui, voltou. Na culpa inconsciente, a gente não tem consciência da previsibilidade da ocorrência do resultado. Na culpa inconsciente, o resultado é previsível. Ó, na culpa inconsciente, o resultado é previsível. Previsível. Qualquer pessoa pode prever a possibilidade de ocorrer o resultado. Está errado esse comentário aqui. Aqui está certo. Ó, o agente não prevê o resultado. Não imagina sequer que poderá ocorrer o acidente. Olha, o agente não prevê o resultado. Imagina sequer que poderá ocorrer o acidente. Então, vou fazer uma nota aqui rapidamente para vocês. Olha aqui. Na culpa inconsciente,
Na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado. O agente não previu. Professor, era previsível? Até era previsível. Mas o agente não previu. Ah, então na culpa consciente ele previu. Então é dolo. Não, ele previu. Não significa dizer que ele queria o resultado. Todo motorista sabe que passar no semáforo vermelho ou que andar em excesso de velocidade, uma merda pode acontecer. Mas ele acredita que se acontecer alguma coisa, ele consegue resolver. Entenderam, gente? A diferença, sim ou não? Adão, é que eu estou vendo o Adão aqui na tela. Renata, Eurico, tudo certo por aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo e entendendo? Preciso de vocês. Show de bola, então. Acabou a próxima questão. Patrícia? Prof, é engraçado ver e muito bom essa questão de didática sua. Eu, quando faço uma nota, se eu não erro, eu não escrevo. Agora, se eu erro, todas essas observações, vamos supor, se tem 4 alternativas e eu tenho dúvida em 3, por exemplo, eu coloco em uma nota só. Eu não faço, sabe, separadamente, como você está... Porque eu vi que aí na sua nota, você colocou para cada linha, né, uma nota separadamente, né? Eu faço em uma questão, por exemplo, se eu erro uma questão, eu faço uma nota só. Acho que é por isso que fica grande, né? Fica extenso o comentário. Exato. É até bom para vocês perceberem que vocês não precisam fazer um parágrafo muito extenso, né, Patrícia? Não precisam fazer um parágrafo tão extenso. Até porque vocês têm que lembrar que depois vocês vão revisar. E quanto mais microinformações vocês derem, melhor. Agora é o seguinte, a sacada da nota é você fazer a nota depois que você entendeu o comentário do professor. Na realidade, eu fazia eu não é invertia. Sair isso. É esse o medo que eu tinha. Não é vocês saírem fazendo a nota, essa informação aqui não tem. Tá, mas você entendeu? Você entendeu o que você está escrevendo? Porque na hora que você for revisar... depois que eu faço a nota. Entenderam? Vocês viram que eu tenho aqui um ciclo, eu tenho aqui uma rota. Eu leio a questão, acertando ou errando, vou para o comentário do professor, leio o comentário do professor e tento entender. Depois que eu entendi, depois que eu internalizei aquele contexto, compreendi, beleza, agora eu vou marcar o que eu preciso marcar. Primeiro eu vou para a lei. Depois da lei, eu faço a nota. Repararam que na nota eu não faço referência nem a artigo e nem a escrita do artigo? Por quê? Porque amanhã, quando eu for revisar, eu vou revisar o quê? As notas e os grifos dos artigos. Então, eu não preciso colocar na nota o artigo. Aí eu pergunto para vocês, demora muito fazer a revisão dessas notas, gente? Demora muito? Não demora. Não demora a fazer. Tá fazendo sentido agora para vocês, sim ou não? Show Professor. De bola. Pode falar. Quem tá falando? É que é a Marina. Eu arrumo minha câmera aqui. Oi, Marina. Diga, meu amor. É que assim, por exemplo, assim, eu faço a nota, vamos supor assim, ó, nessa questão aí. São 4 alternativas e fala por que é e por que não poderia ser. Só que às vezes tem alguma questão mais para frente que tem relação com o que não era. Isso, aí, boa, Marina. Às vezes eu pego e eu marco. Boa, Marina. Eu já aproveito aquela questão lá, o porquê não é e por que não é, porque nem a Patrícia estava falando que às vezes ela marca tudo, porque às vezes mais para frente tem uma questão, aí eu já não preciso fazer outra nota que vai acabar ficando, por exemplo, assim, a mesma coisa, só que espaçado. Então, mas, assim, Marina, você está certa. Você está certa. Tanto é que na nota que a gente acabou de fazer, olha só, a gente escreveu sobre dolo eventual, a gente escreveu sobre culpa consciente, e essa não era a alternativa correta. Mas vai que a próxima questão é sobre dolo eventual, eu já acerto a questão e nem preciso transformar em nota de novo. Você está certíssimo.
que nem a Patrícia. A Patrícia estava falando que ela faz assim, ela pega tudo e faz assim uma nota. Às vezes fica um pouquinho grande, mas Não, já está tudo ali. O que a Patrícia disse é que ela fazia isso aqui, ó. Ela fazia isso aqui. Tudo num único parágrafo, ó. Aí não tem necessidade. Não é, Patrícia? Então, não é isso aqui que eu quero que você faça. Eu quero que você Fazia assim mesmo. traia toda a informação daquele comentário que você não sabia. Por isso que quando você acerta, você também tem que olhar o comentário do professor. Porque mesmo acertando, às vezes tem um comentário, um detalhe no comentário do professor que você não sabia. E aí você transforma no caderno de notas. O que a gente fez de diferente aqui foi transformar a informação que não sabia numa nota diferente, para ficar mais didático. Entendeu, Marina? Entendi. É que eu já aproveito, mesmo sabendo ou não, eu já marco, porque eu, para esquecer as Não, mas coisas... não tem problema não, você está certo em fazer isso. Você está certíssimo em fazer isso. Inclusive, eu fiz isso aqui na tela, para mostrar para vocês. Por isso que tem que ler todo o comentário do professor. E lá na frente, vai repetir uma questão de dólar eventual. E quando repetir a questão de dólar eventual, você já está tranquila, porque você já revisou, você já sabe, e não precisa transformar numa nota de algo que você já sabe. Fez sentido? Professor, Certinho. Só É um a minutinho, Tânia. só um minutinho. Marina, ficou ok? Ficou assim, professora, obrigada. Eurico, já passo para ti, Tami. Eurico, eu vou ser bem honesto. Dá para ser aprovado com que concurso? Sem dúvida alguma, dá para ser aprovado. Mas dá uma olhada nos comentários do que concurso e veja o comentário do TEC concurso. Você aprende muito mais no TEC do que no que concurso. E eu tenho muito medo de, quando vocês forem estudar pelo que concurso, vocês ficarem viajando muito naqueles trocentos comentários de aluno. Dá para extrair alguma coisa boa lá? Às vezes dá sim, claro que dá. Às vezes uma sacada tal. Mas não tem necessidade daquela sacada se você internalizou, compreendeu e entendeu. Foi a Tami que queria falar comigo, né, Tami? na verdade, é isso que eu ia falar. Que nem eu comentei antes, que eu colocava todos os possíveis tópicos, nas próximas eu acertava todos, entendeu? Isso porque, que eu fazia. gente, quando eu falo que a OAB tem um padrão, é porque a FGV, ela vai voltar a cobrar dolo, ela vai voltar a cobrar dolo eventual, ela vai voltar a cobrar culpa. Ela não vai cobrar exatamente a mesma questão, a mesma historinha, mas ela vai voltar a cobrar uma questão que, se você souber o que é culpa, você vai acertar a questão. Aqui que está o jogo da nossa metodologia. Tudo bem? Maravilha, gente. Mais uma questão de penal? Mais uma questão de penal. Pois é, Marina, eu não sei se eu acredito muito naquela história não, viu? Se a OAB vai sair da FGV, e eu vou ser bem honesto para vocês. A minha prova foi em 2008-3, foi uma das últimas provas do CESP. Tem muita gente que tem medo do CESP, mas eu vou falar uma coisa para vocês. CESP é coerente para quem estuda, tá? CESP é coerente para quem estuda. É só fazer muitas questões, vocês vão entender o jogo do CESP. Agora, se a OAB inventar de fazer uma banca própria, aí a gente pode rezar, porque banca própria, só Deus sabe que pode vir, tá? Mas eu não acredito muito que vão mudar de banca não, tá? Eu não acredito. Fiquem tranquilos. Nós vamos passar no exame 33 ou não vamos? Quem vai fazer o exame 33? É FGV. Então, não se preocupe, né? Ontem, acho que foi o Ednei que falou assim para mim. Eu gosto de falar aquela frase, né? Lá na frente a conta fecha, lá na frente o jogo vira, lá na frente o estudo devolve. Eu não falo assim para vocês. Aí o Ednei falou assim, professor, eu não gosto de pensar muito no futuro não, porque senão eu acho que é muito longe. O jogo não é esse. O jogo é pensar assim, ó, lá na frente a minha vida vai mudar? Vai. Só que o meu cuidado, a minha atenção está no próximo passo. Qual é o próximo passo? A meta de hoje. Mas você tem que se permitir sonhar com o futuro. Vocês acham que eu não me permiti sonhar com uma viagem linda, saborosa a Gramado? Claro que eu me permiti. Se eu não me permitir, como é que eu vou saber que eu sou merecedor disso? Se permitam sonhar com o exame de ordem. O problema é que quando a gente pensa no futuro, a gente pensa assim, e se eu reprovar? Para e pensa, e se eu for aprovado? Muda o pensamento, gente. Muda. Que até a proatividade no hoje muda.
Cara, eu vou ser advogado, então para aí, eu quero chegar lá foda. E aí você começa, senta e faz isso. Tem uns comentários aqui. 60 aqui, vai para... O Eurico. Eurico, você tem quantos anos, Eurico? A gente tem um aluno, Marco, que tem 57, o Eurico tem 60. Top demais, Eurico. Vamos para cima, vamos para cima. Gente, pensa num cara proativo, esse Eurico. Dificuldade para mexer na plataforma, mas manda mensagem. Dificuldade para entender uns negócios, mas manda mensagem. Eurico é top. Vamos que vamos, Eurico. Para! Ou liberou o áudio, ou tá mandando eu embora. Eu vou entender que liberou o áudio sem querer. Eu sou gente boa, gente. Acredite em mim, eu sou gente boa. Minha mãe até fala que eu sou bonito. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Opa, mudou aqui, vamos lá. José subtrai o carro de um jovem. Deixa eu pegar um erro de tipo aqui, peraí. Erro de tipo, adoro erro de tipo. A galera erra demais. Gente. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa. Até 2 pelo mesmo preço. Professor, Pode falar. antes do senhor entrar aí, deixa eu perguntar uma coisa. Eu estava lendo um comentário aqui que é de um outro professor que tinha analisado a prova 32. E ele estava falando que 60% das questões foram questões inéditas, que, tipo assim, não tinha caído antes, assim, vamos supor assim, esse contexto. Eu fiz a mesma Assim, análise, Marina. Eu fiz a mesma continua. análise. Eu posso te provar que 100% das questões de constitucionais a FGV não inovou. Eu posso te provar. Se vocês quiserem, eu faço uma reunião só com vocês para provar isso para vocês. Assim que passou o exame 32, Marina, alguns mentorados foram reprovados. Vocês sabem disso, já falei, eu não minto isso para vocês. Eu não sei por que foram reprovados, se foi a metodologia, se foram as dificuldades, não importa, foram reprovados. Alguns mentorados foram. Quem aqui é mentorado meu do exame 32? Sem nenhum problema, gente, pode levantar a mão. Eu não tenho nenhum receio com isso, não. Eu fiz uma reunião com eles uma semana depois. E eu mostrei o seguinte, na nossa metodologia a gente não estuda tudo, porque se for para estudar tudo, vocês procurem um cursinho preparatório, do GRAM, do Estratégia, podem ir para lá, sem nenhum problema. E aí você só aproveitaria a didática mesmo. Só para você ter uma ideia, das 7 questões de constitucional, só não caiu um assunto na mentoria, que foi aquela questão de orçamento e tributos. Foi a única questão que não estava na mentoria. Todas as outras 6 questões estavam na mentoria. Quem aqui é do exame 32 e participou dessa reunião pode afirmar. Essa reunião está até salva, eu mando para vocês. Das 6 questões de penal, só uma não estava no nosso contexto da mentoria. Só uma não estava. Só que, ainda assim, essa questão já tinha estado no histórico da FGV. Ué, professor, tem questão do histórico da FGV que o senhor não coloca na mentoria? Claro que tem. Porque se a gente parar para analisar, quase todos os assuntos já foram cobrados, mas tem assuntos de mais incidência. Quer ver? Em administrativo, que eu também sou professor, então por isso que eu gravei e faço isso. Das 6 questões de administrativo, só teve um assunto que não estava na nossa mentoria e que caiu no exame de ordem, que foi bens públicos. E por que eu não coloquei bens públicos dentro das metas da mentoria? Porque bens públicos só caiu 3 vezes na história dos 31 exames de ordem, já que eu estou falando do exame 32. Então, eu posso te provar, Marina, que 60% é uma bobagem. Eu posso te afirmar que a prova teve um nível de dificuldade muito alto. Como poucos na história. Mas falar que inovou o assunto, eu também não admito isso, não. Tá bom? Tá certo, entendi. Só para você ter uma ideia, a disciplina que eu menos acertei na mentoria foi processo penal. Que das 6 questões de processo penal, eu só acertei 4 dentro da mentoria. E essas 2 que eu não coloquei, já tinham sido cobradas na história da FGV, sim. O assunto, não a questão exata. O assunto já tinha sido cobrado. Tá bom? Até porque a gente apostou muito no pacote anticrime. Por que eu apostei muito no pacote anticrime? Quando teve a reforma trabalhista, só caiu a porra da reforma trabalhista no exame seguinte. Foi isso mesmo. Quem iria imaginar que a FGV ia fazer a sacanagem de não cobrar pacote anticrime? Por quê? É verdade.
não só era uma inovação legislativa, como os assuntos do pacote anticrime são de grande relevância para o exame de ordem. Gente, foi assim, um tapa na nossa cara. Aí sim foi quando eu me senti muito traído nesse sentido. Mas fora isso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês viram as minhas enquetes? O pacote anticrime e a reforma trabalhista, né, professor? Exato. Que também não caiu nada. Demais, Mas aí, não, foi foda a nesse prova já sentido. estava feita, né? A professora de trabalho me falou a mesma coisa, Marina. Vocês viram o quiz de ontem lá no Instagram, não viram? Aí, teve uma perguntinha assim, ó, mentorados, e eu vi que alguns de vocês erraram. Vou matar vocês. Tava perguntando assim, ó, o que é excludente de culpabilidade? Excludente de culpabilidade. Tinha duas opções, erro de proibição e erro de tipo. Aí, 99 pessoas marcaram o erro de tipo. E 73 marcaram que era erro de proibição. Ou seja, a maioria errou essa questão aqui. A Tami errou. Erro de tipo, senhoras e senhores, está dentro da conduta. E olha, vocês não pararam para pensar. Qual é a consequência do... Olha, presta atenção. Qual é a consequência do erro de tipo? Ah, erro de tipo é quando exclui o dolo. E aonde que está a porra do dolo, gente? Na conduta. E onde é que está a conduta? No fato típico. Não tem nada a ver com culpabilidade. Você pode até falar que ainda não estudou culpabilidade, porque muitos vão estudar agora na semana 2, semana 3. Então, erro de tipo é quando você exclui o dolo. Se exclui o dolo, está dentro da onde? Da conduta. O fato não é típico. Professor, o senhor hoje é aluno, o senhor não é professor, calha sua boca e volta a fazer as questões. Então, vamos lá. Aqui. Vamos fazer mais uma questão de erro de tipo, olha lá. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Vindo a encontrá-lo, conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Ele queria matar um cara de 24 que estava conversando com uma senhora de 68. Pedro saca sua arma, regularizada, e cujo porte era autorizado. Então ele podia usar aquela porra. E dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique. Desculpa, Dani, perdão. Qual foi a pergunta da Dani, gente? Desculpa. Estou procurando aqui, Dani. Coloca de novo aí sua pergunta, mulher. Eu não vi, desculpa. Ah, professor, a ordem é: resolve a questão, vê as notas, lê os grifos dos artigos e aí faz as notas, é isso? Não, não é isso não. Dani, sequência, anota. Anotem aí a sequência. Primeiro, resolve as questões, querendo responder e acertar. Resolve, para saber se você entende e internalizou a questão. Mas também assim, gente, não é para demorar, não. Não é para demorar, não. Não é para ficar patinando, não, porque você não está no dia da prova. Você não está no dia da prova. É só para você entender o que está perguntando. Entender o que está perguntando, vai para a resposta. Ok, gente? Não patinem nas questões. Então, o primeiro é isso, resolve as questões. 2. Olhar e entender o comentário do professor. Olhar e entender o comentário do professor, ou seja, ler, entender e compreender o comentário do professor. 3, grifar, ler e grifar, né? Ler e grifar os artigos de lei que o professor fez referência. 4, fazer a nota. Fazer a nota da informação que você não sabia, que você... você não sabia. Obrigado pela pergunta, viu, Dani? Obrigado mesmo. Às vezes a gente tem pergunta, às vezes a gente tem receio de fazer certas perguntas e é nessa hora que eu tô achando aqui que tá todo mundo tudo certo, tudo bonitinho. Ah, Dani, então é isso. Tá bom, então. Desculpa, tá? Vê as notas, é isso mesmo. Lê e entender o que o professor tá falando. Dani, show de bola. Entenderam a sequência, pessoal? Tá bom? Ok. Vocês viram também que eu fui direto na questão certa, na alternativa certa. E aí, da alternativa certa, eu entendi, então, porque ela estava certa, aí eu fui lá na lei,
Depois fiz a nota. Depois eu voltei de novo no comentário do professor para ver se tinha mais alguma informação útil para mim, alguma informação que eu não tinha. Então, você pode até colocar aqui, ó, como uma quinta, por exemplo. Gente, alguém copia e cola essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 aqui para mim? Copia e cola e coloca lá no grupo. Ah, coloco no grupo não. Manda no meu privado e depois eu coloco lá no grupo, rapidinho. Aí, a quinta, você pega e faz assim, ó. Se necessário, reler não, né? Lê os comentários das outras alternativas para extrair informação nova. Aquilo que a Marina falou. Lá nas alternativas caíram 4 institutos diferentes. Entender aqueles 4 institutos é importante porque ela pode voltar a se repetir. Por isso que você extrai a informação das outras alternativas. Obrigado, gente. Rompo o erro de tipo. Vamos lá. Mais uma aqui de penal, e aí eu faço umas 2, 3 questões de constitucional e vamos para o almoço com prima de 2º grau. Olha que horrível. Vamos lá. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo. Intenção de matar. Intenção de matar. Intenção de matar. Vindo a encontrá-lo conversando com sua senhora de 68 anos de idade. Por que eu dei ênfase na intenção? Porque no direito penal, gente, a intenção é tudo, tá? Pedro saca sua arma regularizada e cujo porte era autorizado e dispara em direção ao rival. Só um outro parênteses, quando eu falo que a intenção é tudo. Vamos imaginar que ele dá um tiro e acerta na perna do rival dele. Aí vocês acham que ele vai responder só por lesão corporal ou tentativa de homicídio? Ele deu um tiro na perna dele. Se a questão está falando... Beleza, Luana. Se a questão está falando que ele tinha a intenção de matar, mas ele acabou acertando um tiro na perna, mesmo que a perna não seja um lugar fatal, letal, ele vai responder por tentativa, porque essa era a intenção. É claro que na vida profissional, num tribunal do júri, o advogado vai sustentar que quem atira na perna não quer matar, mas a questão está dizendo para você, isso aqui não é a vida real, isso aqui é o caso hipotético, é o que a FGV está falando. Ele tinha a intenção de matar. Então, com certeza que se ele deu a porra do tiro, ou ele vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio, tá bom? Vão sacando, isso aqui são as pegadinhas da prova. Beleza. Pedro sacou sua arma regularizada e dispara em direção ao rival. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida em Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante da situação narrada, em conduta técnica solicitada pela família, consulta técnica, você como advogado, deverá ser esclarecido pelo advogado que a consulta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura. Vamos lá, antes das alternativas. Com certeza, Pedro vai responder pelo quê, gente? Homicídio consumado. Isso é fato, que ele matou uma pessoa. Certo? Certo. A questão é, ele vai responder aqui agora como se tivesse matado a mulher ou o inimigo dele, que é Henrique. Aqui entra a jogada do erro de tipo. Qual era a intenção dele? Era matar a senhora ou a intenção dele era matar Henrique, gente? A intenção dele era matar Henrique. Ele confundiu, presta atenção à pergunta, ele confundiu Henrique com a senhora ou não? Ele confundiu? Ele confundiu Henrique com a senhora? Não, ele não confundiu. Porque se ele tivesse confundido, é erro de pessoa. Eu quero matar fulano, mas eu me confundo com ciclano e acabo matando ciclano. Eu me confundi. Por isso que a questão deixa muito clara a discrepância entre Henrique e a senhora. Para dizer, é impossível ele ter confundido. Ele não se confundiu. Ele errou o disparo. Ele errou a execução. Ele queria acertar Henrique. Ele viu Henrique. Mas na hora de atirar, ele errou a pontaria. Isso é erro de execução. Isso aqui é o que o direito penal, olha só, erro penal chama de erro de tipo acidental. Olha para mim. O professor Léo Paixão entrou na área. Existe erro de tipo essencial.
Por que essencial? Porque a essência do erro de tipo é extrair o dolo. Essencial, porque retira o dolo, exclui o dolo. Acidental, porque mantém o dolo, ele queria matar, mas houve um acidente na vontade dele. Houve um incidente na vontade dele. Ele queria matar, só acabou matando a pessoa errada. Por causa disso, eu vou excluir o dolo do Pedro? Não. Eu vou excluir o homicídio do dolo de Pedro? Não, não. É diferente se ele queria matar um animal e acabou matando uma pessoa. Isso é erro de tipo essencial. O dolo não era para matar uma pessoa, o dolo era para matar um animal. Matar animal não é homicídio, então eu excluo o dolo disso. Agora, no erro de tipo acidental, eu mantenho o dolo. Eu quero matar, só que eu erro a execução. E aí, vamos responder aqui, ó. Letra A. Homicídio consumado, consumado, consumado. Agora, culposo, gente. Culposo com a intenção de matar, já, ó, exclui o culpa. Ficou esses dois aqui, ó, consumado. Aí fica a alternativa. Culposo não é, porque ele tinha intenção. Apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima, maior de 60 anos, existe uma causa de aumento prevista lá no artigo 121. Só que quem é a vítima? A vítima concreta foi quem? A senhora. Mas quem era a vítima que ele queria atingir? Pedro. Vamos lá. Homicídio doloso consumado, apenas sem causa de aumento em razão da idade da vítima. E agora? Letra A ou letra B? Vamos pensar assim. Estou aprendendo agora erro de tipo. Ele matou uma senhora de 60, maior de 60, e maior de 60 tem causa de aumento. Eita, Léo. Vamos marcar isso aqui, ó. Letra A. Vamos ver, vamos ver? Errei. Puta merda. Professor, Oi. compartilha a tela com a gente. A tela, professor. Ô, gente, desculpa, vocês não falaram nada. Eu tenho TDAH, gente. Me ajuda. Tô brincando, vamos lá, desculpa. Então, ó, eu tiro aqui o culposo, eu risco o culposo e risco o culposo, porque ele teve a intenção. Se ele teve intenção, só pode ser dolo. A pergunta é, eu coloco o aumento de pena em razão da idade da vítima ou não coloco o aumento de pena em razão da idade da vítima? Aí eu estou aqui respondendo pela primeira vez, pô, ele matou uma senhora de 60, então ele merece o aumento de pena. E marquei a letra A. Estou errado. Mas por que eu errei essa questão? Vamos ver o comentário do professor. Vamos lá. No caso apontado no enunciado, primeiro resolve a questão, segundo vai para o comentário do professor. No caso apontado no enunciado, houve o chamado erro de execução. Em outras palavras, o agente, por erro de pontaria, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingiu pessoa adversa. Como o próprio nome já diz, o agente erra o alvo, ou seja, comete um erro de execução do crime, atingindo pessoa adversa da pretendida. E qual a consequência legal disso? Veja o que diz o Código Penal. Artigo 20. O erro quanto à pessoa contra o qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições e qualidades da vítima, senão as da mesma pessoa que ele pretendia praticar o crime. Em termos mais simples, o direito penal considera que o agente buscou fazer. O Código, olha aqui, ó, o Código Penal considera que o agente buscou fazer. No entanto, o erro não isenta de pena. Ele vai responder. Significa, primeiro, que o Pedro responderá por homicídio doloso consumado. Ora, ele buscava matar. Então, a gente já afasta a letra C e a letra D, que é a possibilidade do culposo. No entanto, não se consideram, neste caso, as condições da qualidade da vítima, da senhora de 68 anos. Não se considera. Senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Por isso, não será aplicada a causa de aumento em razão da idade da vítima, maior de 60. Vocês entenderam, sim ou não? Entendeu? Eu também entendi. Já que eu entendi, eu vou aonde agora? Artigo 20. Então, vamos lá no artigo 20. Pensa no artigo importante, o artigo 20. Vem cá em artigo 20. O erro de tempo é determinado por terceiro. Olha aqui, erro sobre a pessoa. O erro quanto à pessoa ocorre quando o crime praticado não isenta de pena. Olha aqui, ó.
Não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra as quais age que queria praticar o crime. Então, uma outra nota aqui, ó. Não se considera as condições ou qualidades da vítima. Ora, não considera as qualidades da vítima. Então, considera quem, gente? Quem ele queria matar. Vamos transformar isso numa nota. Olha aqui. No erro de execução, o agente erra a pontaria, e responde pela pessoa que queria o resultado. Lindo isso, né? Lindo isso. Acabei de fazer uma outra nota, uma outra cor vermelha. Talvez o professor poderia ter explorado mais. Poderia. Eu, se fosse numa aula minha, teria explorado muito mais. Mas vamos para frente, porque tem muitas outras questões que envolvem o erro de tipo, erro de pessoa, erro de execução. Fala, Patrícia. Prof, quando eu baixei o Tec Concursos, eu sou uma pessoa assim, não sei, mais curiosa um pouco. E eu andei clicando na plataforma para ver o que ela me oferecia. E eu vi que em determinadas questões, eles têm até videoaula explicativa sobre o conteúdo. Eu acho que é na plataforma mais premium deles, né? Então, eu não sei de qual é o tipo, mas assim, vi que tem algumas videoaulas. Você acha que isso confunde? Eu nunca vi nenhuma videoaula do TEC, Patrícia, mas posso te garantir que não há necessidade. Até o rostinho do professor é ele mesmo explicando, sabe? Eu nunca vi. Eu tenho assinatura premium do TEC, mas eu contratei a assinatura premium do TEC porque em alguns concursos, OAB não, em alguns concursos eles criam questões inéditas. Só por isso. Eu não sei se é a premium, mas... não sei, porque eu peguei... Só tem duas lá, a básica é o outro nome que eles chamam. Eu acho que eu peguei a básica, mas não sei também te falar. E eu falei, bom, vou perguntar para ele se ele faz isso mesmo, se ele assiste essas aulas ou não. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Está valendo a pena a aula de hoje, sim ou não? Me conta. Sim. Sim ou não? Show de bola. Sim. Está valendo a pena? A aula está sensacional, professor. Está valendo a pena aprender a fazer notas? Que maravilha. Com certeza. Show de bola. Vamos para a Constitucional? Rapidinho, Léo. Pode falar, Patrícia. Outra Patrícia. Complementando aí o que a Xará estava fazendo a observação na plataforma, além das videoaulas, eles também já têm um esquema de mapa mental. A gente não precisa dar uma olhada, Vocês estão falando do TEC? Olha como eu gosto do básico, né? Eu nunca vi vídeo no TEC, eu nunca vi esses mapas mental no TEC. Eu vou até vasculhar agora para saber, que eu nunca vi, meninas. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O que eu faria? Eu faria o seguinte, li o comentário do professor, mas ainda assim ficou aquela, não entendi essa merda, não. Vale a pena assistir o vídeo? Vale. Vale a pena. Agora, o que não vale a pena é assistir um vídeo de meia hora só para tentar entender uma questão. Isso não vale. Por isso que quando você for assistir vídeo aula, seja no YouTube ou aí mesmo, tenta acelerar a reprodução, tá? Tente acelerar a reprodução. Teve gente que falou assim, tranquilo, Jairo, Deus abençoe seu domingo, querido. Tem gente que fala assim, professor, a gente nunca vai assistir uma videoaula, a gente nunca vai para a doutrina. Nunca falei isso para vocês. Mas se eventualmente precisarem buscar uma doutrina fora disso aqui, busquem, mas seja um pouco mais objetivo, seja algo prático. Vocês não vão pegar, por exemplo, um manual ali de direito penal, não. Busque uma videoaula no YouTube. Como é que eu pesquiso no YouTube uma videoaula? Léo, eu coloco o assunto e eu filtro pela data da postagem. É a primeira coisa que eu filtro.
A data da postagem tem menos de 1 ano, tem menos de 6 meses, por conta das atualizações legislativas e tudo mais. Eu vejo até se tem a ver com a AB ou com concurso, eu também olho isso. E aí, eu vejo lá a quantidade de visualizações, de comentário. É assim que eu filtro uma questão no YouTube, um vídeo no YouTube, para saber se vale a pena ou não. Tá bom? Mas não precisam comprar um cursinho preparatório só para isso aqui, gente. Tá? Maravilha!